Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares para darmos início aos trabalhos desta noite. Peço que todos me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele entreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a influência espiritual em relação aos encarnados. Vocês precisam se conscientizar, filhos, que vocês não atraem espíritos para o seu lado se você tomar determinada atitude uma única vez. Então, eu errei, eu cometi um erro hoje, eu tive um pensamento ruim hoje, já estou cheio de espírito ruim ao meu redor. Não é assim que funciona, filhos. Tudo exige uma constância. Por isso que nós falamos tanto aqui no Miguel Arcanjo. Controlem os pensamentos de vocês. Tentem ao máximo purificar a energia que você emite, porque quando constantemente você emite energias negativas, quando constantemente você tem pensamentos negativos, toma atitudes erradas e não muda a sua postura, aí sim você vai atrair umas amizades, entre aspas, que vão permanecer ao seu lado negativas. Por quê? Porque eles viram em você uma semelhança em relação a eles. Eles não vão enxergar uma semelhança em quem comete erro uma vez, em quem tem um pensamento negativo uma vez. E ainda assim nós sabemos que é muito difícil, principalmente em relação a pensamentos, ter só uma vez. Às vezes, ao longo do dia, vocês têm 1, 2, 3, 4 pensamentos negativos. Principalmente se for um dia difícil, um dia conturbado. Então o que vocês devem fazer? Teve um pensamento negativo, já naquele mesmo momento se conscientize que você está errado. Se conscientize que aquele pensamento ele é fruto de uma energia negativa que você está emitindo e que não deve ficar com você para o seu próprio bem. Peça perdão e peça ajuda aos seus anjos protetores, ao nosso Pai Criador, para que você consiga equilibrar os seus pensamentos, equilibrar a sua vibração energética, sair dessa linha negativa e aí sim você
você não estará atraindo nenhum tipo de espírito negativo ou energia negativa vai permanecer com você, porque você se conscientizou do seu erro, pediu perdão e está tentando modificar a sua linha de pensamento e de atitude. Isso é você usar o livre-arbítrio ao seu favor. Então não pense que é algo automático, mas é sim um grande apanhado, filhos, de atitudes e de pensamentos negativos que vocês têm ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Se existe uma constância e em nenhum momento você procura modificar a sua forma de agir, ou também pede perdão, mas continua fazendo, continua sem se esforçar, é um perdão só da boca para fora, aí sim você vai acabar atraindo energias negativas e espíritos negativos que vão ficar do seu lado e que vai dificultar ainda mais a sua vida, vai dificultar ainda mais o seu alcance de equilíbrio espiritual. As coisas vão ficar sim muito mais complicadas e vocês precisam se conscientizar que a culpa é de vocês. A culpa é sua porque você, mesmo sabendo dos seus erros, não procurou fazer diferente. Quando você tenta minimamente fazer diferente, lembre-se, Deus é um Pai muito justo e bom. Você já vai ter a sua proteção garantida. Então não se sintam confortáveis no erro. Não coloque a culpa na idade. Já estou velho, não vou mudar. Sou muito jovem, não vou mudar. Não coloque a culpa em outras pessoas. O outro fez isso para mim, por que eu tenho que ser bom para ele? Eu não aguento mais passar por essa situação, já estou sem paciência, então deixe tudo para lá, vou fazer desse jeito mesmo. Não façam isso. Não coloque panos quentes nos seus erros, vocês estão aqui para evoluir. Analisem as suas atitudes, vejam o que precisa ser modificado e siga adiante. Não contribuam para o seu desequilíbrio espiritual. Agreguem boas energias e bons espíritos ao seu lado. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicografia realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é a sobrecarga espiritual. Todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, nada mais são do que energias que você está emitindo e que irão impactar primeiramente em você mesmo. Seus pensamentos e suas atitudes dizem muito sobre você, sobre seu equilíbrio espiritual e emocional. Nos momentos em que seus pensamentos, suas atitudes, as energias que você carrega no seu coração estão desequilibradas, isto gera uma sobrecarga muito grande, trazendo muitas consequências negativas para a sua vida. O que eu quero dizer com tudo isto? Que no fim das contas, o seu equilíbrio ou desequilíbrio espiritual e emocional são responsabilidade sua. Que sua sobrecarga espiritual é fruto das suas escolhas, que acabaram por causar tanta energia negativa acumulada no seu coração. Escolha emitir luz, escolha pensar e agir positivamente. Não leve para o seu coração situações que te fazem tanto mal. São escolhas que te trazem paz, equilíbrio e evolução espiritual. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Para quem gosta desse tema, a palestra de segunda-feira também foi sobre isso. Aqueles que gostam da parte física do papel da palestra, na parte de baixo, ali onde vocês pegaram essa, ainda tem algumas. E se não, tem daí lá no YouTube, no Spotify, enfim. Nós estamos falando muito na questão de energia, de emissão de energia, porque a gente nota que muitos de vocês estão passando por uma série de dificuldades que não eram necessárias estar passando.
não tem nada a ver com a programação da encarnação em si. Pode ser assim os fatos, o que aconteceu, mas não o resultado disso. O que a gente nota é que muitos de vocês, pelos pensamentos, pela dificuldade de manter a calma, o equilíbrio, entender as coisas como lições, que parte da vida e não como castigo, estão dificultando muito você passar por tudo isso. Isso inclusive em questão da parte física mesmo, de doença, ou às vezes ficarem doentes, ou curarem-se da doença, ou conseguir amenizar a doença, porque a cabeça de vocês tem uma força que vocês não imaginam, o pensamento de vocês tem uma força que vocês não imaginam, e a primeira pessoa a ser atingida por esses pensamentos, porque pensamentos são energia, o corpo de vocês, ele é energia. E a partir do momento que você está emitindo os pensamentos, você está fazendo com que o teu corpo fique no meio de todas essas energias que às vezes estão mais para negativas do que positivas. Leia, Deus foi muito sábio. Deus falou: o que você deseja para o próximo, uma parte é tua. Mas eu não estou nem falando o que vocês desejam para os outros, mas o que vocês desejam para vocês mesmos. E principalmente uma coisa que às vezes muitas pessoas não se tocam é a maneira de levar a vida. A gente vê, a grande maioria acorda de manhã cedo e já começa: meu Deus, vou ter que ir lá para aquele trabalho que eu não gosto, chefe que eu não gosto, colaboradores, amigos, colegas que eu não gosto. E vai indo assim no percurso. O que está acontecendo nesse momento que você está dessa maneira? Quanto mais você vai pensando de uma forma negativa, você está envolvendo o teu corpo nessa energia. É você com a tua energia. Quando você já chega às vezes num local, e isso é uma frequência muito grande, muito forte, você já entra com essa energia em volta de você. E às vezes isso já gera problemas, porque daí você já entra com uma má vontade que eu não queria estar lá, cercado de energia negativa. Às vezes você simplesmente passa perto das pessoas que estão ali, elas não estão nem olhando, nem desejando nada para você. Mas se elas estiverem com o mesmo tipo de energia pesada, já começa a atrair. A energia semelhante já começa a puxar aquilo para você, mesmo que ela não esteja desejando nada para você. E às vezes você já vai naquela má vontade, chega uma pessoa na tua frente do teu trabalho, ou seja, de onde for, você tem que atender. Às vezes a pessoa já começa a falar alguma coisa, você com aquela energia negativa já entende errado, ou está com má vontade. Aí a outra pessoa do outro lado se irrita também e já começa brigas, discussões. Então você já está acumulando energia tua, mais a que você fez que a pessoa mandasse para você, porque às vezes ela ficou com raiva de você ou sentiu a tua má vontade. E assim vocês vão trocando durante o dia. E às vezes passa uma manhã desse jeito, vai às vezes fazer uma refeição dentro de casa, chega em casa às vezes como no local de trabalho não pode descarrega na primeira pessoa que vê dentro de casa, já gera briga, gera discussão, mais energia negativa, daí você sai irritado porque brigou de manhã, sai irritado porque brigou na hora do almoço, vai para o trabalho, continua a briga, isso quando não briga, não discute no caminho. Aí chega de noite e soma toda essa irritação, normalmente briga de novo dentro de casa. Aí fala: o que está acontecendo na minha vida? Nada dá certo, está tudo ruim. Mas o que você está decidindo para você mesmo com o teu livre-arbítrio? Que tudo fique ruim. Como você está envolvendo o teu corpo físico com tanta energia negativa e você acha que isso não vai começar a afetar o teu corpo? Vai afetar. Se você já tem algum órgão que por algum motivo não está funcionando bem, ele vai ser o primeiro. E se os teus órgãos estão todos bem, a primeira coisa que acontece: dor nas costas, dor no ombro, presa na coluna, vai no médico, o médico faz um monte de exame e não acha nada, e não vai achar, porque não tem ainda um equipamento para medir energia. Aí já começa a achar: isso foi inveja do fulano, isso é trabalho que o fulano fez, isso é os outros que não gostam de mim. Pode ser até que tenha,
mas a maior parte da energia é tua mesmo. Você pesa o teu corpo com a tua energia negativa. Só que se a gente fala isso às vezes para alguém que vai lá em cima tomar um passe e fala, para de pensar desse jeito, você está afetando o teu corpo, a pessoa fica brava. Não, imagine se eu estou fazendo assim, isso é o fulano, é o Beltrano, é o outro, nunca é você mesmo. E lembre-se, energia semelhante atrai energia semelhante. O que te protege se alguém realmente está te desejando mal? A tua maneira de pensar. Se você procura manter o equilíbrio, a tua energia de equilíbrio te protege da energia negativa. Mas o que a gente vê mais hoje em dia, às vezes a pessoa até sai, hoje eu estou tranquilo, estou indo conseguindo manter a calma. Aí alguém fala alguma coisa, você não gosta, você desce a tua energia igual daquela pessoa. Ela está com uma energia desequilibrada. Às vezes pode até te causar uma tristeza, enfim, alguma coisa, mas pensa, puxa, isso é dela, não é meu, e continua o teu caminho. Mas se você responde à altura, fica com raiva, você baixou a tua energia para igual a dela. Aí vocês estão com energias semelhantes e ficam trocando. Então ela é culpada? Não, é culpada é você que deixou se afetar pela energia dos outros, pela opinião dos outros, pelo pensamento dos outros. Hoje em dia tem uma dificuldade muito grande, meus filhos. Vocês dão extrema importância para a opinião dos outros. A opinião dos outros, ela deve ser levada em consideração para ver se aquilo tem um fundo de verdade ou não. Às vezes até as pessoas que não gostam tanto da gente é o que fala a verdade que a gente precisa escutar. Mas quando passar aquele momento da indignação, depois pensa, puxa, que não tem razão, eu preciso mudar. Só que hoje em dia vocês têm uma dificuldade de ser as pessoas mais legais do mundo. Inventam milhões de amigos virtuais, mas se um te falar mal de você, o mundo desaba. Vocês querem agradar a todo mundo, querem encaixar em padrões de beleza, disso, daquilo, que a grande maioria não pode, isso nem é necessário. Isso vai causando um grande problema na cabeça de vocês. Afeta teu corpo físico, afeta o ambiente que você está, e em último caso, nunca tanto a gente quis se matar. E às vezes quem olha de fora a vida daquela pessoa fala, por que ela está querendo se matar? Ai, como eu queria ter uma vida igual a dela. Então será que vocês não estão querendo também querer agradar a todo mundo e esquecendo de agradar a você mesmo? Às vezes vocês querem se encaixar em padrão de outras pessoas, só que quando vocês desencarnarem, vocês vão ter que lidar com a consciência de vocês. Aquelas pessoas não vão estar lá. E às vezes você perdeu muita coisa na tua vida, se moldando alguma coisa que não te trouxe nada de bom. E quando eu falo isso, filhos, é daqui. É isso que vocês têm que se preocupar. Vocês são mente, vocês são espírito, o corpo é simplesmente um instrumento que você está usando nessa encarnação. Claro que tem que ser bem tratado. Você precisa que essa máquina funcione. Não tem problema nenhum, tem que ser bem tratado. Às vezes você tem uma vaidade e não tem problema nenhum. Só que tem pessoas que estão fazendo uma coisa num nível que está ficando difícil. E daí realmente você olha, a vida tudo é difícil, não tem saída. Será que você realmente está dando importância para o que tem importância para a tua evolução? Tem pessoas que querem agradar a todos. Lembrem-se que Jesus, o espírito mais evoluído que aqui esteve, ele morreu na cruz. Ele não conseguiu agradar a todos. Ele não morreu na cruz para redimir o pecado de ninguém, porque cada um tem que resolver os seus erros. Ele veio nos mostrar o caminho de fazer o certo. E assim mesmo acabou numa cruz. Então vocês acham que vocês vão agradar a todo mundo? Não vão conseguir, e não deviam nem ter essa preocupação. Vocês deviam procurar manter a tua calma, o teu equilíbrio, porque vocês devem conhecer muitas pessoas que mantêm a calma, mantêm o equilíbrio, e seja onde que essa pessoa entra, todo mundo gosta de estar perto dela. Porque a energia dela, independente do que ela fale ou não fale, de aparência, de qualquer coisa disso. E às vezes aqueles que não querem nem ficar perto dessa pessoa, porque a energia está bem mais baixa e tem dificuldade de conviver com alguém que emite a luz. É isso que vocês têm que olhar. Você tem que olhar o dia a dia de vocês.
Como que foi o teu dia hoje? O que valeu a pena? O que compensou? O que fez que deu muito errado para você não refazer amanhã no dia seguinte? Porque tem gente que vai dando errado a mesma coisa que faz uma vida inteira e continua repetindo, como se em algum momento isso fosse mudar. Não vai mudar. Aí vem a tristeza, vem a raiva, vem o ódio, um monte de energia negativa, e quer que a espiritualidade dê um jeito nisso. Como que eu posso mudar a tua vida se você não para de pensar o tempo inteiro que está tudo ruim, que está tudo difícil, que não merece, com energias negativas? Você está usando o teu livre-arbítrio. Eu não consigo fazer com que você pare de pensar de forma negativa. Isso cabe a cada um de vocês. Bem no centro a gente limpa. Só que tem gente que sai na porta ali e já está perdendo tudo, porque já começa a reclamar, já começa a achar que está tudo ruim, vai falando e vai reclamando. Às vezes senta no carro e vai reclamando. O espírito sente aquela energia, ele gostou, pai, você é igual amigo, ele senta no teu carro e vai do teu lado para dentro da tua casa. Ah, mas a culpa é do espírito. Não, você convidou. É o mesmo tipo de energia. Você convidou. Espírito não olha alguém e decide, vou lá incomodar aquela pessoa. Ele não consegue fazer isso. Ele se atrai daquele que pensa e age da mesma maneira que ele. É isso. Quer ter uma vida mais equilibrada, vai melhorar a tua saúde, vai melhorar as tuas companhias espirituais e muitas vezes as tuas companhias físicas, encarnados também, porque muda tudo. Mas você tem que dar o primeiro passo. Tem gente que está esperando sentado que Deus resolva tudo. Ele não vai fazer isso. Você tem que indicar o caminho que você quer, você tem que caminhar, a espiritualidade vai caminhar junto com você. Mas isso aqui é uma escola. Ninguém vai carregar ninguém no colo. Você tem que aprender. E só depende de você. Essa é a grande justiça de Deus. Está tudo nas tuas mãos. Só depende de você fazer a escolha certa. E o teu livre-arbítrio permite você escolher o que você quiser, mas o resultado você vai ter que colher. Que a paz esteja com todos.